dos ofícios de justiça em espécie, dos ofícios de justiça civil. Seção 1 dos livros de ofício de justiça civil. Artigo 190. Além dos livros comuns e obrigatórios aos ofícios de justiça, os ofícios de justiça civis terão, quando for o caso e na impossibilidade de utilização do sistema informatizado oficial, o livro de registro de inquéritos policiais falimentares. Parágrafo único. O índice do livro de registro de inquéritos policiais falimentares conterá o nome do empresário individual ou da sociedade empresária falida e todos os seus sócios, com expressa menção daqueles que forem eventualmente denunciados. Artigo 191. Fica dispensada a formação do livro registro de testamentos, admitindo-se a inutilização dos livros eventualmente existentes, desde que o instrumento original tenha sido juntado no processo de registro de testamento ou no processo de inventário. Seção 2 da autuação. Artigo 192. Nas autuações afixar-se-ão tarjas coloridas no dorso dos autos para assinalar as seguintes situações especiais. Inciso 1. Uma tarja verde. Intervenção do Ministério Público. Inciso 2. Duas tarjas verdes. Intervenção de curador especial ou advogado dativo. Inciso 3. Uma tarja amarela. Existência de parte beneficiária da justiça gratuita. Inciso 4. Duas tarjas amarelas. Ação que envolve conflito fiduciário, a qual deverá ter processamento priorizado e monitorado. Inciso 5. Uma tarja azul, quando deferida a prioridade, figure como parte ou interessado. A linha A, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. A linha B, pessoa portadora de enfermidade grave. A linha C, pessoa portadora de deficiência. Inciso 6. Duas tarjas pretas nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inciso 7. Uma tarja vermelha, processos sentenciados. Inciso 8. Uma tarja preta, ação que tramita em segredo de justiça. Inciso 9. Duas tarjas azuis, defensoria pública. Inciso 10. Duas tarjas vermelhas, ação de adoção. Parágrafo único. Nos feitos em que uma ou ambas as partes são beneficiados com a assistência judiciária gratuita ou com a prioridade da tramitação processual prevista no Estatuto do Idoso ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a atuação trará etiqueta adesiva, marca de carimbo ou inscrição manual mencionando o benefício, o que será igualmente efetivado quanto aos volumes que se forem informando. Artigo 193. O escrivão fará anotar na autuação. Inciso 1. Os embargos de terceiro e os embargos de execução. Inciso 2. Os aditamentos à inicial. Inciso 3. O chamamento ao processo. Inciso 4. A denunciação da lide. Inciso 5. Revogado. Inciso 6. Os agravos de instrumento, quando juntados aos autos e a sua cópia, e o respectivo comprovante de interposição, apresentados pelo agravante na forma prevista no artigo 1018, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com menção às folhas de decisão a que se refere, lançando-se a movimentação respectiva. Inciso 7. A proibição de retirada dos autos. Inciso 8. Os mandados de segurança. Inciso 9. O número das folhas em que prestadas informações dos agravos de instrumento e mandados de segurança. Inciso 10. A data da prescrição nos autos do inquérito judicial. Inciso 11. As folhas em que deferidas a justiça gratuita e as prioridades idoso, doença grave e pessoa com deficiência. Inciso 12. Os incidentes de desconsideração da personalidade jurídica e a intervenção do amicus curiae. Seção 3. Dos atos processuais gerais e específicos.
Subseção 1. Disposição inicial. Artigo 194. O processamento dos feitos pertinentes aos ofícios de justiça cíveis observará as determinações da legislação processual pertinente, os preceitos do capítulo 3 dessas normas de serviço e também, quando for o caso, as disposições tópicas previstas nesta seção. Subseção 2. Dos atos meramente ordinatórios. Artigo 195. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessários. Artigo 196. Salvo motivada decisão jurisdicional em sentido contrário, o servidor praticará atos ordinatórios nas situações abaixo descritas. Inciso 1. Constatada falta ou irregularidade na representação de qualquer das partes, providenciará a intimação necessária à regularização, com as advertências previstas nos artigos 76 e 104 do Código de Processo Civil. O prazo será de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Inciso 2. Nos casos previstos em lei, enquanto não disponibilizado o módulo para indicação de advogado da Defensoria Pública, expedirá comunicação à Defensoria Pública ou à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de curador especial, inexistindo ordem judicial em sentido contrário. O indicado estará tacitamente nomeado e será intimado para apresentar sua manifestação. Inciso 3. Constatada a falta ou a insuficiência das custas e despesas de ingresso, providenciará a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, para recolhê-las, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inciso 4. Constatada a falta ou a insuficiência de peças necessárias à instrução do mandado, carta, por exemplo, insuficiência de cópias para a citação inicial ou do valor para as diligências do oficial de justiça, ou expedição de carta, providenciará a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, para apresentar as peças ou recolher o valor devido no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 485, inciso 4, do Código de Processo Civil. Inciso 5. Devolvido o mandado ou a carta de citação com resultado negativo, o autor exequente será intimado e se manifestar no prazo de 5 dias, fornecendo à parte interessada o endereço ou meio necessário para o cumprimento da diligência. A carta ou mandado será expedido independentemente de nova ordem judicial. Inciso 6. Salvo determinação expressa do juízo de precado, em sentido contrário, o cumprimento e devolução da carta precatória destinada à citação em processo de conhecimento ou execução ou intimação independem de despacho nos casos de arresto ou penhora, transferência de valores, prisão, soltura, alteração de guarda, liberação de bens ou levantamento de constrição, penhora, arresto, caução, etc. É necessária prévia deliberação do juiz de precado. Inciso 7. Devolvida a carta precatória sem efetivo cumprimento, providenciará a intimação da parte interessada para se manifestar no prazo de 5 dias, fornecido o endereço ou meio necessário para o cumprimento. A diligência será cumprida independentemente de nova ordem judicial. Inciso 8. Quando os autos estiverem com vista a advogado, em cartório decorrido o respectivo prazo, lavrará certidão e fará conclusão do feito, ou abrirá vista sucessivamente à parte contrária, conforme for o caso. Inciso 9. Decorrido o prazo de 15 dias, se o outro não for prazo legal ou fixado, sem que haja informação sobre o atendimento da requisição ou solicitação, haverá de ser feita a conclusão ao juiz para as providências cabíveis,
Providenciado o recolhimento das custas, poderão ser tomadas providências que dependam do acesso direto da repartição ao sistema informatizado. Não serão solicitadas informações que possam ser acessadas diretamente pela repartição interessada. Inciso 10. Verificada a paralisação do processo por mais de um ano por inércia das partes, providenciará a intimação do interessado pelo Diário de Justiça Eletrônico. Não o fazendo, será intimado pessoalmente para dar andamento ao feito em 5 dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo. Inciso 11. Constatado que o autor não promoveu por mais de 30 dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado pessoalmente por meio eletrônico, mandado ou carta para suprir a omissão em 5 dias, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo. CPC, artigo 485, inciso 3, parágrafo 1º. Inciso 12. Findo o prazo de suspensão do processo de que trata o artigo 313, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, intimará a parte para promover o andamento do processo sob pena de extinção. Inciso 13. Constatado que o réu, em sua contestação, alegou qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do Código de Processo Civil ou apresentou documento novo, providenciará a intimação do autor para a réplica no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Inciso 15. Designada a perícia pelos órgãos públicos ou entidades conveniadas, providenciará a intimação das partes. Inciso 16. Conjuntada aos autos de laudos periciais, documentos, outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a intimação das partes para manifestação direta ou por meio de seus assistentes técnicos. Inciso 20. Constatada a necessidade de ordem de arrombamento e reforço policial, o oficial de justiça, independentemente da devolução do mandado, apresentará ao juízo requerimento em modelo padronizado. O requerimento, se deferido, servirá de requisição da força policial e cópia dele será entranhada aos autos. Inciso 21. O mandado de entrega de bens e depositário fará constar a seguinte advertência: fica o depositário advertido de que o descumprimento da ordem judicial poderá implicar imposição de multa, busca e apreensão ou remoção de coisas, inclusive com o uso de força policial, sem prejuízo de outras medidas. Inciso 22. Restando negativas as duas astas públicas inicialmente designadas, intimará o exequente a se manifestar em 5 dias, requerida nova asta, desde logo designará mais uma data, salvo determinação em contrário. Inciso 23. Após a apresentação do comprovante de cumprimento da obrigação pelo devedor, intimará o exequente para manifestar sobre o documento, sob pena de extinção da execução, na forma do artigo 924, inciso 3, do Código de Processo Civil. Inciso 24, revogado. Inciso 25, nomeado perito especializado, transcorrido o prazo de 15 dias para arguição do impedimento ou suspeição pela parte, indicação de assistente técnico e apresentação de quesito, intimará o perito para apresentar em 5 dias. Proposta de honorários. Inciso 26. Apresentada a proposta de honorários, intimará as partes para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias após o que o juiz arbitrará o valor. Inciso 27. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, intimará o executado, quando representado por advogado nos autos via DJE. Inciso 28. Recebido o recurso de apelação, intimará a parte contrária para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, remetendo os autos em seguida ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para exercício do juízo de admissibilidade. Na hipótese de apelação interposta contra a decisão de indeferimento da petição inicial, CPC artigo 330,
de improcedência eliminado do pedido CPC 332 e de extinção do feito sem resolução de mérito, CPC artigo 485. Os autos serão remetidos ao juiz, que poderá retratar-se e, caso não haja exercício de retratação, deve-se expedir o necessário para a citação do réu, para responder ao recurso, devendo o autor apelante providenciar o necessário para tanto. Inciso 29. Publicado edital do leilão, intimará a parte a proceder pelo menos 5 dias antes da data designada para o ato, a atualização do débito, incluindo-se também as despesas com os editais.